A gente conversa com duas convidadas. A Caroline Almeida, que é do Fundo Baobá para a Equidade Racial, que é o primeiro fundo dedicado exclusivamente para a promoção da equidade racial para a população negra no Brasil. E conversamos também com a Mônica Nóbrega, que é coordenadora de comunicação do Fundo Brasil. Caroline, Mônica, um prazer recebê-la, sejam muito bem-vindas. A Mônica já esteve aqui com a gente, Caroline participa aqui agora com a gente também. E eu queria já começar conversando com a Mônica para a gente falar sobre essa cultura de doação, Mônica, porque semana que vem vai ser o dia de doar. Conta para a gente também que dia que é esse. E daí eu queria entender o que ela representa para a filantropia, como funciona, qual é o papel do fundo nesse dia. Conta mais para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Uma alegria estar aqui mais uma vez, um prazer. Boa tarde, Caroline, que alegria estar aqui com você também. Então, vamos entender cultura de doação e essa coisa do dia de doar. Bom, primeiro acho que vale a pena a gente começar dizendo que filantropia é uma forma da sociedade civil, é uma ferramenta da sociedade civil para apoiar o trabalho da própria sociedade civil. A filantropia é uma forma de a sociedade mobilizar recursos para as causas nas quais acredita. O dia de doar, ele é que acontece na semana que vem, né? No dia 28 de novembro, ele é uma mobilização pela solidariedade. É uma mobilização para conscientizar, para sensibilizar, melhor dizer, pessoas, todas as pessoas, de que todas e todos nós podemos nos envolver no apoio em promover de fato as causas em que a gente acredita, ou seja, a gente pode se envolver nesse trabalho de promover, de lutar, de construir o mundo que a gente acredita, né? O mundo que a gente acredita que deve estar aí, que seja igualitário, com equidade, com acesso a direitos, com cidadania, com dignidade plena garantida para todas e todos as pessoas do nosso país. O dia de doar, especificamente, ele é uma mobilização que começou nos Estados Unidos. A gente, aqui no Brasil, a gente pegou carona, porque é uma boa ideia, né? Então, a gente pega carona desde 2013, começamos a fazer campanhas pelo dia de doar. Essas campanhas são um dia na verdade, acaba se estendendo pelo mês inteiro, mas eles são... o dia é um dia de sensibilizar a sociedade de que, como eu disse, a gente pode doar para ajudar a promover, a fortalecer as causas nas quais a gente acredita e apoiar a sociedade civil, apoiar quem está fazendo esse trabalho de construir o mundo que a gente acredita. A gente, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e aí respondendo a tua pergunta sobre qual é o papel do Fundo Brasil nesse contexto, o Fundo Brasil de Direitos Humanos faz uma filantropia que a gente e a rede da qual nós participamos chama de filantropia para a justiça social ou para a justiça socioambiental, que é a ideia de que o que a filantropia pode fazer para melhorar a democracia é destinar recursos aos grupos, aos coletivos, às organizações que estão nos seus territórios, são formados, liderados e conduzidos pelas pessoas que são diretamente afetadas pelos problemas que elas estão lutando para combater, que elas ou que nós, enfim. Mas a ideia é essa, a ideia de fortalecer a autonomia de territórios, de coletivos, de pessoas, de comunidades e doar para o trabalho que já está sendo feito. Então é diferente de você, como organização filantrópica, realizar projetos. O tipo de filantropia que o Fundo Brasil e organizações como o Fundo Brasil e o Fundo Baobá, que está aqui, a Caroline com certeza vai falar melhor do que eu já, o tipo de trabalho que a gente faz é confiar nas comunidades, é fortalecer o trabalho que comunidades, que pessoas já fazem, confiando que esse trabalho propõe soluções para a democracia, propõe caminhos alternativos, propõe soluções criativas, propõe outros mundos, o mundo que a gente quer construir. Então, essa é a nossa forma de fazer filantropia e é por isso que o Fundo Brasil se engaja nessa campanha do Dia de Doar. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, vou deixar aí a Caroline seguir, porque ela com certeza tem coisas mais legais para falar. Ô Caroline, eu queria saber de você sobre a filantropia negra. Por que é importante, então, essa marcação específica, que é uma marcação histórica, inclusive? Eu queria que você trouxesse esse histórico para a gente. Seja muito bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, né, agradecer ao Fundo Brasil, na pessoa da Mônica, agradecer a TVT, né, na pessoa da Thalita, parabenizar a TVT pela iniciativa do programa e dar espaço para esse diálogo, né, que é super importante. A Mônica trouxe brilhantemente, né, o que é a filantropia, que essa é uma prática de reunir esforços, recursos financeiros e não financeiros, né, para as causas sociais, sobretudo para o bem-estar da sociedade. E a gente utiliza essa expressão da filantropia negra para se referir às práticas filantrópicas exercidas pela comunidade negra para a comunidade negra, né? A filantropia negra no Brasil, ela surge, né, se a gente for lá no detalhe, ela surge quando os escravizados chegaram no país, né? Após serem sequestrados, passarem pelo terror do tráfico humano escravagista, ainda assim conseguem se reunir, mesmo em condições insalubres, desfavoráveis, foi as senzalas, em quilombos e posteriormente nas irmandades, que se destacaram como importantes estruturas, né, organizacionais para a comunidade negra até então. A gente tem registro dessas irmandades, elas desde meados do século XVI, por exemplo, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de Olinda, né, tem registros de criação ainda em meados do século XVI. No século XVII ainda tem mais registros, né, mais emblemáticas, né? A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de Recife, do Rio de Janeiro, a de Salvador. A Irmandade dos Homens Pretos de Salvador tem relatos de existência desde 1604, né, mas foi constituída formalmente apenas em 1685. Esses eram irmandades e se reuniam nas igrejas porque era o único local onde era permitido os negros se reunirem, ou seja, era uma estratégia de solidariedade, de fé, mas também de sobrevivência e resistência, né? Eram nesses locais que a comunidade negra ela conseguia se articular, se organizar. Esses eram espaços de resistência e solidariedade de toda aquela hostilidade, né, vivida, né, numa época colonial, escravocrata. Eram nesses espaços que os negros definiam suas formas de atuação social, se organizavam para custear as despesas e promoviam ações de auxílio mútuo. Né? No século XIX, a gente tem o registro da Irmandade da Boa Morte também. Ao longo do século XIX, as irmandades também vão se adaptando, né? Vai adaptando suas formas de atuação, mas mantendo sempre o objetivo de seu trabalho, até porque sua existência ia e segue nessa. E também no século XIX que a SPD, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, consegue se constituir formalmente. Isso ocorre em 1832, né, formalmente, já existia um pouco antes, e depois ela deixa de ser irmandade, alguns depois, e se torna uma sociedade mutualista, sendo a primeira organização civil, né, social civil negra do país. Ou seja, a filantropia negra ela precisa dessas marcações históricas, sim. A filantropia negra brasileira, em todos esses anos, ela tem buscado enfrentar as desigualdades históricas e estruturais que afetam o povo negro brasileiro, tem buscado enfrentar o racismo sistêmico, a falta de acesso a recursos, oportunidades, promover a equidade racial. Ainda vivemos um país, né, que todos os indicadores econômicos e sociais, infelizmente, comprovam que a população negra ainda está à margem da sociedade e que precisamos de sérias mudanças estruturais. Então, a filantropia negra no Brasil, ela surge com as irmandades e segue até hoje com diversas outras organizações que estão dentro desse ambiente. Perfeito. Mônica, conta pra gente então como que funcionam as doações para o Fundo Brasil, como as pessoas podem participar, e você fala também sobre a doação buscando a justiça social, um país mais igualitário, uma sociedade mais igualitária. Então, falar um pouquinho também sobre essa missão que todos temos. Essa busca coletiva, né, por um país com mais equidade, com mais justiça, esse país em que a gente acredita, tanto as
as organizações que fazem essa filantropia voltada para a justiça social, justiça socioambiental, quanto os grupos que estão nos seus territórios, o Fundo Brasil entende essa filantropia como fundamental pelo motivo que eu estava falando na minha fala anterior. A gente, uma sociedade democrática precisa da sociedade civil forte, organizada. A sociedade civil não é um puxadinho, não é um apêndice, não é um detalhe na democracia. A sociedade civil é parte fundamental da democracia. É a sociedade civil quem demanda, quem organiza as demandas e quem pressiona as instituições, né? A institucionalidade, os poderes constituídos, para fazer acontecer, para fazer existir esse conjunto de direitos que a gente entende como fundamentais para a cidadania. Você mesma, Thalita, falou lá no começo da sua fala sobre as leis de cotas, né? Essa revisão que acabou de ser feita, né, ontem mesmo foi sancionada pelo presidente Lula. Isso foi isso é mais um resultado de anos, de décadas de organização dos movimentos negros, de pressão por esse direito, por reparação, né, por esses caminhos para que se promova para a população negra a equidade que é justa e devida, né, a todas as pessoas negras, a todas e todos os brasileiros, mas especialmente a todas as pessoas negras, também as pessoas indígenas que sofrem historicamente o processo de exclusão e de negação de direitos provocado pelo colonialismo. Então, a gente, como parte dessa sociedade que entende que esses direitos devem ser promovidos para todas as pessoas, a gente pode doar, a gente pode fortalecer os grupos que estão nessa mobilização, os coletivos, as organizações, as fundações que apoiam esses coletivos, porque fortalecer esse trabalho é fortalecer a democracia, e fortalecer a democracia é melhorar a vida de todo mundo, aí é melhorar a vida do coletivo de todas e todos os brasileiros. Veja, a gente, ficando no exemplo das cotas, a gente tem uma série de estudos que mostram que as pessoas cotistas têm desempenhos igualmente excelentes, né, tanto nos seus estudos, quando são as cotas para estudos, quanto nos seus afazeres profissionais, quando são cotas para serviço público, esse tipo de ação afirmativa. Então, a gente tem aí a comprovação de que essas ações, elas de fato melhoram a democracia. A gente faz a democracia chegar a mais pessoas com ações que foram mobilizadas pela sociedade civil organizada de forma autônoma, porque, veja, a construção das políticas de cotas é uma construção dos movimentos negros, das pessoas negras, fazendo a sua mobilização política de pessoas negras para pessoas negras, como a Caroline muito bem começou a dizer na fala dela. Bom, para doar, tem aí o dia de doar, que está chegando, no dia 28, mas tanto o Fundo Brasil de Direitos Humanos quanto o Fundo Baobá estão, né, Caroline, recebem doações de pessoas que acreditam nessas causas a qualquer momento. No caso do Fundo Brasil, o Fundo Baobá é um fundo direcionado, né? O Fundo Brasil cobre aí uma quantidade enorme de causas, de necessidades de luta da sociedade civil organizada. No momento, a gente tem, além de uma campanha em que as pessoas podem doar, de fato, para projetos de promoção de direitos da população negra, a gente tem também uma campanha no ar, que está rodando, que é uma campanha de arrecadação de recursos para as comunidades indígenas do estado do Amazonas, que estão vivendo uma situação de seca extrema, como você até estava conversando com o Silvio antes da nossa conversa, falando da água, do acesso à água, etc. A Amazônia toda e o Amazonas, o estado do Amazonas, as organizações indígenas nos procuraram pedindo apoio para que a gente ajudasse essas organizações das comunidades indígenas da Amazônia a arrecadar recursos. Então também é possível doar. Essas campanhas estão todas lá no site do Fundo Brasil, fundobrasil.org.br. Aí é isso, a gente está disponível para informações. Aliás, eu vou deixar o site aqui, é fundobrasil.org.br e o baobá.org.br. Caroline, só para finalizar,
eu queria que você contasse para a gente sobre as principais transformações que o Baobá e você viram durante a sua trajetória, durante a trajetória do fundo, a partir da filantropia negra, né? E o que a gente pode esperar agora do futuro, então? É isso, a gente tem traçado, né, nossos caminhos nesse enfrentamento ao racismo, na promoção da equidade racial, e o que a gente tem né, nesse contexto são as transformações quanto ao engajamento. Né? Hoje a gente tem um engajamento maior na causa, com uma visão mais holística também do tema. Né? A gente tem a gente tem um avanço dos recursos chegando, mas ainda precisamos de muito mais, né? Fazer com que esses recursos cheguem em locais que não têm, né? que não têm acesso ao recurso da filantropia tradicional. Enfim, a gente também vê organizações começando a acessar novos recursos, novos fundos surgindo também. Isso é muito bom, porque num país continental, né, não é possível a gente ter apenas 1 ou 2, 3 ou 4 fundos, né, com recorte racial, e aí que eu estou falando especificamente da população negra, e uma influência no campo da filantropia também, né, para discutir esse tema. Isso tem se transformado, talvez não na rapidez que a gente quer, mas isso tem levado algumas transformações. E para o futuro a gente espera, né, organizações negras mais fortes, com mais recursos, mais autonomia no acesso e na gestão dos seus recursos, mantendo práticas solidárias e estratégicas. Tudo isso para que a gente possa alcançar de fato uma realidade de um país mais justo, mais equânime, sem desigualdade racial, social, para que a gente possa realmente desfrutar de uma democracia, porque numa estrutura tão racista quanto a gente vive, a gente não consegue desfrutar plenamente de uma democracia. Então, a gente precisa, de fato, desmontar cada base racista dessa estrutura e alcançar o mais rápido possível, né, a realidade de um país melhor para todos, e especialmente aqui eu estou falando sobre, né, a comunidade negra, que a gente precisa avançar bastante para essas mudanças nos alcançarem logo, logo. Olha só, então dia 28, esse dia da doação, fiquem ligados, mas como a Mônica e a Luciana colocam, a Caroline, desculpa, como a Mônica e a Caroline colocam, as doações são abertas durante o ano todo, baobá.org.br e fundobrasil.org.br, vocês podem entrar nos sites, fazer doação, principalmente então nessa semana, no dia 28. Mônica, Caroline, muito obrigada pela participação de vocês, até uma próxima, um beijo para as duas, até. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Caroline. Até, pessoal.